Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da Tua misericórdia, depositamos as rogativas, Senhor. Necessitados que somos do Teu amor, do esclarecimento, envia-nos as Tuas mensagens de sabedoria e dai-nos a consciência, Senhor, de compreendê-las e a coragem para praticá-las. Abençoe, Jesus Cristo, esta casa, este templo de amor. Abençoe encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a Tua paz, o Teu amor, o conforto para as almas sofridas, aflitas. Estendei, Senhor, estas sublimes energias aos lares, família e familiares aqui representados. Mesmo aqueles, Senhor, que já retornaram à pátria espiritual, mas que muitas vezes ainda estão ligados à família carnal. Abençoe aqueles que titulam vozes inimigos e perseguidores. Que a paz, o amor, possa reinar e assim Cristo Jesus dar a condição de cada um de reparar o mal que já foi feito. Se agrediu, pedir perdão e fazer-se a reparação. Se agredido foi, a humildade, a coragem de perdoar. E assim soltar das algemas que aprisionam o corpo e a alma na dor e no sofrimento. Amado Jesus, abençoai os trabalhadores desta casa espírita, aprendizes do Teu Evangelho, servos dos Teus servos, possamos, Cristo Jesus, representá-lo, espelhando a Tua vontade e a Tua imagem em todas as atividades que tem nos dado como responsabilidade a conduzir. Abençoai, Jesus Cristo, o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento também seja, através de Tua energia santa, um medicamento, assim, saciando o corpo e também alimentando a alma. Amado Jesus, abençoe todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até as nossas mãos. Estenda, Senhor, Tuas bênçãos neste caderno de prece, e todos os nomes que aqui encontram-se, onde estiverem, receba a visita sagrada do Teu amor fraterno. E assim, iluminando-os, fortalecendo-os, possam buscar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, nas águas, em cada recipiente, na individualidade de cada ser, estenda Tuas mãos santas e sagradas e derramai os medicamentos necessários, transformando-as no mais precioso remédio, Senhor. E assim, ao passarem suas dores ou feridas, possam os irmãos, fortalecidos, ingerindo-a, vencer todas as fragilidades, doenças e influências, pois transformam-se, desde já, em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda, Senhor, Tuas bênçãos à colônia Santa Marta, às creches, presídios, asilos, orfanatos, manicômios e hospitais. Aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal e o erro, por misericórdia, Jesus, lá esteja a Tua presença de amor e vida eterna. Iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos aqueles, amado Cristo, que professam cultos e diversos e diferentes do nosso. E um dia, que não seja tão distante, a luz da Tua verdade possa reinar nos corações e fazer brilhar na fronte a luz sagrada da Tua verdade. E assim, possamos compreender que somos todos irmãos,
filhos do mesmo Pai, e que através da caridade mútua possamos viver a fraternidade universal do amor como uma grande e verdadeira família espiritual, filhos do mesmo Pai celestial. Abençoe o nosso país querido, que é a pátria do Evangelho e coração do mundo. Nossos governantes sérios, ilumine, Senhor. Não permita que forças trevosas possam desviar o curso desta nação que tem o compromisso de albergar as almas cansadas e sofridas que querem caminhar para a regeneração de si mesmo, regenerando também todo o orbe terrestre. Abençoai, Jesus Cristo, toda a humanidade. Principalmente rogamos por aquelas que encontram em conflitos bélicos. Derramai sobre cada governante a luz da tua verdade, não permitindo assim que irmãos possam derramar sangue de outros irmãos pelas suas próprias mãos. Que a tua paz, o teu amor e a luz da tua verdade esteja em nós hoje e sempre. E assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade evangelizar. A luz da verdade em Cristo Jesus. Viver esta verdade. Verdade esta que hoje está sendo muito maculada, disfarçada, porque aparecem aqueles que dizem que são os donos da verdade. E têm uma capacidade intelectual avantajada e uma facilidade de comunicação que envolve até mesmo aqueles que têm conhecimento. Não existe modismo nos caminhos celestiais. Não existe fórmulas. A sua base é a simplicidade. Não tem como modificar os valores ou a forma de expressão dos valores do nosso Pai Criador. O homem, no seu processo evolutivo hoje, caminha para uma alta compreensão de todos os elementos. Estamos na era quântica. Falta pouco para teletransportar objetos e pessoas de um lugar para outro, mas já transportam-se informações, imagens. Recentemente, nós vimos aparelhagens criadas pelo homem descer em Marte. Depois de 50 anos que o homem tinha conseguido pisar a Lua. E nós escutamos os sons de Marte. Eu tive a curiosidade de escutar os ventos de Marte, mandado por uma sonda espacial, por aquele robô Infinity que está trafegando nos solos de Marte. Arrepiei até a alma de emoção, vendo o processo evolutivo da criatura, dos filhos do Pai. Mas, quando a gente vê toda essa tecnologia sendo cada vez mais a benefício do próprio homem, que vai erradicando-se dor, doenças, enfermidades, a gente entra para dentro de nós mesmos e pensa, meu Deus, quanta evolução. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós falamos quantas involuções, quanto estamos atrasados no campo da espiritualização. Porque o homem já conseguiu adentrar no microcosmo de todas as partículas conhecidas, dividiu os elementos, e quando ele vai no aspecto da busca do Criador,
o homem se perde. Quando nós falamos na busca do Criador, nós transformamos essa busca do Criador, em religião. E quando nós buscamos religião, nós materializamos a religião. Aí nós queremos materializar os elementos religiosos. É onde o homem se aprisiona. Aonde ele perde toda a capacidade intelectual e tecnológica. Porque não tem como materializar Deus, nem a religiosidade. A religiosidade tem que ser vivida na simplicidade e na pureza do coração. Aonde os elementos não fazem parte, aonde o único movimento de energia para ser materializada é a energia do amor. Porque o amor, ele é estático se não tiver movimento. Mas quando nós falamos de movimentar o amor, ó, eu amo você, nós poderíamos então transformar essa frase em quê? Em atitude, em atos. Então a caridade é o amor em movimento, não a religiosidade, não a religião. Então não adianta tentarem materializar Deus através de rituais, de religiões materialistas, interesseiras, líderes religiosos. Não adianta. Não vai conseguir, vai sofrer. No começo é tudo muito bonitinho, porque existe aí uma curiosidade. Mas chega um espaço que entra um vácuo no espírito, pois ele não é alimentado pela energia sagrada do amor em movimento, e ele então é aprisionado em si mesmo. É onde vem as angústias, tristezas, depressões, ansiedades, loucuras e tantas outras formas de enfermidades e debilidades psíquicas. A dificuldade de relacionar-se um com o outro, a dificuldade de suportar o outro. E inicia-se as fobias. Hoje Alexandra, sabiamente, vai passar a mensagem para nós, desta simplicidade espiritual. Não precisamos de fórmulas, precisamos só de querer encontrar Deus em nosso coração. Agora, encontrar Deus em nosso coração, a possibilidade, se não colocarmos o amor em movimento. E o amor em movimento é a caridade. E como que se faz a caridade? Ao próximo, não é? Ao outro. Então, para encontrar Deus no nosso coração, nós temos que encontrar o nosso semelhante. Compreendeu a simplicidade aí da fórmula? Se nós não fizermos o bem a outrem, nós não encontraremos Deus em nós. Não basta frequentar a religião, não basta fazer obras, não basta fazer rituais, não basta fazer devoção de fé. O ódio, a raiva, a mágoa, a falta de perdão, não exclui o amor em seu coração. Ele continua lá. Só que ele continua dormindo. Ele não expressa. E o amor, que não é expressão, ele não faz a sua ação, como ele é energia, ele entra em desarmonia interior na criatura que o sente. Aí vem as carências, vem as dependências, e o homem carente de amor, ele quer suprir sua carência com coisas materiais. Bebida, sexo, agressividade, loucuras, trabalho, compras, autoritarismo, dependências.
de outras pessoas, baixa estima, dificuldades de movimentar para a frente, esquecendo que tudo movimenta para a frente. E aí ele entra no círculo escuro, naquilo que chama a noite escura da alma, né? Que a psicanálise de Freud tanto alertou. Cuidado com a noite escura da alma. Eu tenho certeza que muitos aqui estão na noite escura da alma, né? Tem dificuldade de aceitar opinião, dificuldade de relacionar, até briga com quem ama, e assim por diante. Então, vamos degustar dessa mensagem do Evangelho de Jesus pela nossa irmã Alexandra, na simplicidade que é a forma, a pureza de deixar de inventar moda, né? Quem inventa moda, você sabe quem que é? Dupla sertaneja, né? Nós não somos dupla sertaneja, nós somos cristãos, né? Dupla sertaneja inventa moda, inventa cada modão, né? Está compreendendo isso? Ou se não, estilista. Estilista também inventa moda, né? E agora tem inventado cada moda, né? De roupa que dá licença, né? É melhor ficar sem, fora da moda, né? Ficar com Jesus Cristo. Amém? Vai lá. Pode. Já vou embora. Já falou tudo que tinha que falar, né? Boa tarde, irmãos. Quanto tempo a gente não se vê numa tarde de sábado, né? Nós pedimos então agora, nesse instante, que os benfeitores amigos que aqui estão presentes possam então abrir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para receber essa mensagem e aprender então a parte mais difícil, eu acredito, do ser humano, que é a do perdão. Essa parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola dos credores e dos devedores. Ao escutá-la, ela irá nos lembrar da frase dominical que Jesus pronunciou para nós, o Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a rogar ao Pai Celestial que Ele perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores ou devedores. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos perdoar o nosso ofensor de imediato, qualquer ofensa que chegue até nós. É por isso que aqui na nossa casa, quando nós pronunciamos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Por quê? Porque ainda não sabemos. E que temos, através da oração sincera, através dessa oração, a oportunidade de ser auxiliados por Jesus, pelos benfeitores, por nossos anjos guardiões, a nos dar a força, o equilíbrio, o suporte necessário para então poder perdoar. A parábola traz o seguinte ensinamento: o reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para liquidar sua dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois vos pagarei tudo. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, e dizia: paga-me o que deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e indo embora fez com que o prendessem, até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: mau servidor, perdoei tudo o que me devias, pois me pediste isso. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É deste modo que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de nós
cada um de vós não perdoar ao seu irmão do fundo do coração as faltas que tiverem cometido contra vós. São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Que assim seja. Quando o Senhor pediu para trazer aqueles que deviam a ele, aquele que lhe devia 10.000 talentos rogou misericórdia, pedindo então uma moratória, ou seja, um prazo para que ele pudesse pagar. Porque ele ali poderia perder a sua família, os seus bens, e ele não queria isso. E o seu senhor, compadecido do seu pedido, não só deu tempo, mas perdoou-lhe a dívida. E logo ele tendo saído daquele instante onde ele recebeu o benefício do seu senhor, encontrou então seu companheiro que lhe pediu a mesma coisa que ele pediu para o seu senhor. Tende paciência que eu pagarei tudo. Só que ele não se compadeceu. E usou de todos os recursos para receber essa dívida, inclusive da violência. Infelizmente, esta é ainda nos dias de hoje a norma de conduta da maioria, da grande parte da humanidade. O interessante é que, perante Deus, todos nós nos reconhecemos culpados. Temos pecados. Todos os dias nós infringimos as suas leis. E ao final do dia, rogamos através da oração o perdão de nossas faltas, esperando ser perdoados. E com o nosso irmão, aquele que nos ofende, seja a mínima ofensa, até um gesto hoje em dia nos ofende, nós não tratamos da mesma maneira. Nós não perdoamos, deixando tudo que nós pedimos a Deus para trás. Por que o outro não pode ter o nosso perdão como nós pedimos a Deus? Nós não somos imagem e semelhança de Deus? Então nós também teríamos que perdoar como Deus nos perdoa. Não nos é fácil, devido à nossa imperfeição moral, dar o perdão de imediato. Mas para podermos conviver com aqueles que convivem conosco, que geralmente são os que nos ofendem diariamente, nós precisamos então ter o ato inicial de desculpar. E como que você vai conviver com a pessoa no mesmo ambiente se nem desculpar aquilo que ela te fez e que te ofendeu? Às vezes ela nem sabe que te ofendeu. Então vamos começar com as desculpas, né? Desculpando ele e tentando se vigiar através da oração sincera, rogando o fortalecimento, o amparo de nosso anjo guardião, dos benfeitores. Através dessa prece sincera, nós vamos cada vez mais nos revestindo de uma energia poderosa de Deus que vai nos distanciando desses sentimentos de baixo teor, como o ódio, a raiva, a vingança, a mágoa. Porque Deus nos perdoa constantemente. Ele tolera e perdoa até aquele que é ingrato com os benefícios que recebe, como o irmão da nossa parábola. Mas mesmo assim, mesmo nós, humanidade, errando, Ele nos perdoa, nos dando a oportunidade da reencarnação como forma de expiar, de pagar as nossas dívidas, mas principalmente de nos aperfeiçoarmos. Diante disso, eu pergunto, até onde vai a nossa capacidade de realmente perdoar? Porque se no mínimo ato de um irmão, aqueles que convivem conosco, principalmente nos nossos lares, se um pequeno ato nos faz sentir mágoa e até sentimentos de vingança, como que nós colocaríamos então no lugar de uma mãe que perdeu o seu filho assassinado aos 17 anos? Se nós não perdoamos aquele que está do nosso lado, que simplesmente fez um gesto ou uma palavra ofensiva. E uma mãe que perdeu seu filho de 17 anos assassinado? Quanta mágoa, quanto rancor e ódio essa mãe tem no coração. Eu falo isso porque eu li uma história de uma mãe que perdeu seu filho por uma brincadeira simples que outras pessoas interpretaram erroneamente. Certo dia, o filho dessa mãe havia combinado de encontrar seus colegas no colégio, mas ele atrasou. E por ter atrasado, os seus amigos lhe imporam uma multa. Ele deveria ir para o ginásio e pagar 10 flexões.
E assim então seguiram. Mas como forma de brincadeira, não estava ali tentando machucá-lo. E quando ele começou a pagar as flexões, os seus amigos ficaram fazendo uma algazarra total, porque ele mal conseguia fazer a primeira. Aí eles riam, agitavam, e tinha um outro grupo do outro lado do ginásio, achando que aquilo era uma provocação. Então eles se encontraram e começaram uma grande discussão, uma grande briga. E um jovem apenas de 15 anos cravou uma faca no peito deste rapaz que ele estava simplesmente pagando uma multa por forma de brincadeira. O coração dessa mãe despedaçou-se. Nada no mundo fazia com que ela eliminasse esse ódio do coração. Ela até seguiu os pais para saberem o que eles faziam, porque para ela, tanto os pais daquele rapaz, quanto o rapaz também deveriam morrer. Não era justo o filho dela morrer e eles ficarem livres. Então o rapaz foi a júri, foi condenado tanto à prisão quanto pagaram a indenização para aquela mãe, porque o filho a sustentava. Passado um tempo, então ela passou a perseguir aquele casal, porque o ódio e a raiva no coração dela não tinha diminuído e ela queria saber o que eles faziam. Mas quando ela encontrou, eles estavam vendendo flores no semáforo, porque eles eram tão pobres quanto ela. Eles estavam vendendo flores para pagar a indenização imposta pelo tribunal. O pai do rapaz, ele até tinha uma mão amputada devido a um acidente e tinha dificuldade de vender para receber. Naquele momento, um pouco daquela mágoa se dissipou. Mas ela continuava remoendo aquela falta que o filho dela tinha e da morte prematura que ele teve. Passados alguns anos, os pais desse jovem a visitaram e ajoelharam na frente dela pedindo perdão pelo ato de desatino que o filho dela havia feito. E naquele momento as mães se abraçaram, quebrando toda a mágoa entre os pais. Mas ela ainda sentia mágoa em seu coração daquele rapaz. Certa noite, ela sonhou com seu filho e o seu filho disse para ela: mãe, estou vendo que a senhora está sofrendo muito por tanto ódio no coração e isso está me fazendo sofrer. Perdoe este rapaz que não fez o ato pensando no que deveria fazer. Eu gostaria muito que a senhora perdoasse, porque eu quero ver a senhora bem, porque o ódio só nos destrói. No outro dia, ela despertou com outro tipo de sentimento. O sentimento de buscar até aquele rapaz na prisão para entender o motivo de tal ato. Ao chegar na prisão, ele pediu licença para abraçá-la. E ela permitiu. E quando ele abraçou, ele pediu perdão, porque não sabia o motivo de ter feito aquele ato, mas que sabia que havia destruído a sua vida. E pediu perdão sinceramente, e naquele instante do abraço, as algemas da mágoa, do ódio e do rancor do coração daquela mãe se desfez. 6 anos após a prisão deste rapaz, ele foi liberado, mas incondicional. Então ele poderia sair durante o dia, trabalhar, mas retornar para a prisão. E ele foi visitá-la na primeira oportunidade, dizendo que ele iria trabalhar para pagar a dívida, a indenização que foi imposta. E ela disse: não, eu não quero que você destrua a sua vida, assim como a vida do meu filho foi destruída. Que você vá estudar, buscar melhorar-se através dos estudos, para no futuro você poder ajudar seus pais, pelo menos de maneira material. E assim ele seguiu. E graças ao perdão dessa mulher, hoje esse rapaz já está no 3º ano da universidade. E o coração da mãe em paz. O Mestre Jesus, quando esteve junto a nós, em todas as suas pregações, ele sempre falava sobre perdão. Que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Não foi isso que ele disse a Pedro, quando Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar as faltas do seu irmão? E ele respondeu que não seria só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Nos ensinando que o perdão e a misericórdia devem ser infinitos. Ao aprendermos as lições de Deus, de Jesus, através dos exemplos de Jesus, nós poderemos então entender que aquele que perdoa, que sabe perdoar, ele vai se revestindo de um poder moral,
Porque este poder moral, ele está baseado na lei de amor e de caridade. Então, se aqui todos nós estamos em busca dessa transformação e querendo eliminar os males do mundo, nós precisamos então colocar em prática essa lei natural de Deus, levando ao nosso semelhante o perdão, o amor, a fraternidade, a indulgência. Tudo isso faz parte da caridade. E como nosso irmão Geraldo falou, caridade é o amor em movimento. E nós, então, entendendo que precisamos praticar as leis de Deus, então nós precisamos agir o quanto antes. Porque o que nós estamos vendo ultimamente na humanidade é o distanciamento dessas verdades. Estão buscando mais a parte da materialidade do que da espiritualização, nosso irmão também já disse. E se nós analisarmos, trouxermos para a nossa vida diária os exemplos desse distanciamento, nós veremos que nós não estamos tão distantes assim desse distanciamento. Muitas vezes até estamos nele. Vou fazer uma pergunta e vocês analisem, porque a resposta é de acordo com a vida de cada um de nós. Qual é hoje a maior dificuldade entre os relacionamentos pessoais? Qual que é a maior dificuldade que você tem de relacionamento com as pessoas, seja no seu lar, no trabalho, onde você estiver? Cada um tem uma resposta. Mas é essa resposta que a gente tem que estar em alerta. No que a gente precisa mudar? Para mim, Alexandra, o que mais me dificulta no relacionamento com o outro é o mau humor e a grosseria em que nós somos tratados. E, consequentemente, eu também faço isso. Porque naquilo que a gente acha ruim no outro é o que a gente mais tem. E eu sei disso, é uma coisa que eu preciso trabalhar. Mas, como seres humanos, nós sempre colocamos a desculpa. O saco da desculpa é enorme. Nós colocamos culpa na correria do dia a dia, no cansaço, que o dia deveria ser a 36 horas, né, porque 24 é pouco, na insatisfação conosco, com o outro, com o nosso trabalho, o que seja. Só que aí, como nós estamos no caminho em busca da nossa transformação, através da evangelização, fica para todos nós um convite. Um convite para que nós coloquemos em prática a frase que Jesus nos deixou, que é o guia para toda a nossa existência. Fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco mesmo. Porque se nós tratarmos o outro da mesma maneira que nós queremos ser tratados, nós então iremos praticar o amar ao próximo como a si mesmo. E se nós iniciarmos conosco essa prática, nós então iremos auxiliar aquele que está ao nosso lado, o nosso semelhante, onde quer que seja, qualquer ambiente que sejamos. Consequentemente, nós iremos auxiliar a nós mesmos na regeneração, o nosso irmão e o nosso planeta, que está passando por esse processo de regeneração. Então nós precisamos, o quanto antes, procurar este caminho de auxiliar uns aos outros. Primeiro conosco mesmo, em seguida com o nosso semelhante, exercendo todos os exemplos que o nosso governador planetário nos disse, que é Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. Primeiro a Deus, né, acima de tudo, e o próximo como a nós mesmos. E neste caso, procurando este caminho, em um momento nós encontraremos a humanidade em paz, em harmonia, em equilíbrio, com a verdadeira justiça e tendo o auxílio de uns aos outros mutuamente. Porque é somente nas práticas dessas leis naturais de Deus é que nós eliminaremos a maior chaga da humanidade. O egoísmo, o orgulho e a vaidade, que impede o homem de abrir o seu coração para estender a mão ao irmão. Ao falar sobre egoísmo, orgulho e vaidade, eu gostaria de trazer mais uma história. E essa história vai tocar em todos nós, que aqui nos encontramos, ou porque já vivenciamos, ou estamos vivendo, ou vamos vivenciar, porque trata-se de família. O perdão dentro da família. Certo dia, um homem entrou no avião e uma jovem comissária de bordo viu seu semblante fechado, triste. E como ela era uma pessoa muito bem comunicativa, auxiliava todo mundo que entrava no avião, ela criou coragem então e perguntou para ele se ela poderia indicar a ele uma obra que ela havia lido, porque viu que ele estava assim, com um sentimento de tristeza, de mágoa, um semblante fechado.
e que aquela obra tinha mudado a vida dela. Ao ler, ela conseguiu ser mais feliz. Ele falou, sim, pode dizer, não tem problema. E ela disse. No momento que ela falou o nome da obra, ele ficou espantado, sem graça. E ela viu isso no semblante e falou, não, o senhor pode procurar. O senhor me desculpa, né, por ter falado. Ele, não tem problema não. É porque eu conheço essa obra. Porque ele havia escrito a obra. Ele era o autor do livro. Mas ele não falou para ela. Só procurou a sua poltrona, sentou e refletiu. Como pode eu, um homem bem-sucedido, médico, renomado, com livros colocados no mundo, para todo mundo ser feliz, e eu não consigo ser feliz, como pode? E ele sentou, ficou refletindo, e durante a viagem ele lembrou o motivo. Ele falou que a culpa de toda aquela tristeza, daquela raiva que ele sentia, da mágoa, era do seu pai, que nunca havia dado um abraço, um beijo, um carinho. E então resolveu visitar seu pai. Ligou, quando chegou no aeroporto, dizendo que estava indo até ele e viajou mais de 2.000 quilômetros para encontrar seu pai. Chegando no aeroporto, o seu pai lá não estava. Mais uma vez ele ficou magoado. Foi até a casa do seu pai. Chegando lá, ele estava sentado numa poltrona em frente à TV e ele não teve cerimônia. Ele sentou de frente dele e despejou tudo que tinha vontade de falar. Falou que a culpa da infelicidade dele era do seu pai, que nunca tinha dado um abraço, um beijo, um carinho, nem quando era criança. E depois de grande, um adulto, renomado, bem-sucedido, nunca ligou quando ele recebeu um prêmio. Recebia prêmios e prêmios dos livros que ele havia escrito. Seu pai então apontou para uma mala no canto da sala e pediu para que ele abrisse. Ao abrir, ele viu recortes de jornais e revistas, todas falando do seu filho. Ele voltou sem graça, ficou de frente do pai, e o pai então falou para ele, então agora é minha vez de falar para você. Você me culpa da infelicidade da sua vida por não ter te dado carinho, respeito, educação, tudo a gente vai jogando, né? Mas, você esquece que foi eu que paguei seus estudos? Minhas mãos sangraram na terra para pagar os seus estudos. Depois que a sua mãe morreu, eu deixei de casar novamente, evitando de ter um outro filho para não te chatear. Realmente, eu não te dei carinho, não te dei amor, não te dei a atenção necessária que você podia, mas era por solidão e de cansaço. Do dia do trabalho, eu não tinha forças nem para levantar. Nesse momento, o filho ajoelhou-se diante dele e pediu perdão. Perdão por ter pensado que a culpa era toda dele, mas que a infelicidade real era da maneira que ele via a vida. Trazendo o exemplo deste filho que colocou a culpa da infelicidade toda sobre seu pai, eu pergunto, quem é o maior egoísta dessa história? O pai ou o filho? Cada um de nós vamos ter uma resposta diferente, né? Mas, porque todos os dois, a história, todos os dois teve a sua parcela de egoísmo. Cada um foi egoísta em uma parte. Mas um deles tem uma maior responsabilidade, no meu ponto de vista. Porque quem que tem que procurar quem? O pai que tem que procurar o filho, ou o filho que tem que procurar o pai? Na minha opinião, o maior egoísta da história é o filho. Porque o que impedia ele de ligar para o pai e falar que ele havia recebido um prêmio? Ele estava esperando que seu pai ligasse. Então, trazendo para a nossa vida diária, todos nós aqui, eu acredito, que a grande maioria, já saiu da proteção da casa dos pais. Buscando fazer uma nova família, ou buscando morar em outra cidade, em outro país, não tem... O caminho pode ser qualquer um, mas não estão mais sob a proteção dos pais. A nossa obrigação como filhos é ir de encontro aos nossos pais, ligar, visitar. Porque pai nunca vai deixar de preocupar com o filho, independente da idade dele. Sempre, mesmo que seja bem sucedido, mesmo que seja bem de saúde, os pais nunca deixam de preocupar. Então a nossa obrigação em forma de gratidão e de amor é de ir até os nossos pais, dar o carinho, o respeito
e o apoio, se for necessário, e auxiliá-los. Diante dessa parte sobre a questão da infelicidade, nós chegamos à conclusão que a infelicidade que nós temos é a partir do momento em que nós vemos os outros ou as coisas de forma egoísta. Só o egoísmo que nos faz ser infelizes, porque nós não nos faz buscar a verdade. Nós buscamos a nossa verdade, mas a nossa verdade será que é a verdadeira verdade? Não é aquilo que nós buscamos somente por conveniência? Então, esta parábola nos traz não só a questão do perdão, mas também do orgulho e do egoísmo. E que faz nos refletir o que nós estamos fazendo na nossa vida. Porque aquele que perdoa, o Evangelho nos traz em várias lições, aquele que perdoa, ele é perdoado por Deus, ele será perdoado por Deus. E não terá que amargar outras encarnações para quitar este débito com alguém. Ele terá que quitar um débito individual, daquele que ele fez errado em alguma coisa, mas não com o outro. Mas aquele que não perdoa, não será perdoado. E aquele que não perdoar, terá que amargar, através das várias encarnações de dores e sofrimentos, por rebeldia. Por que ser rebelde? Nós aqui sabemos que rebeldia não vale a pena, porque ela vai trazer para nós mais dores e sofrimentos que nós já temos. Agora, amargar por várias e várias encarnações, por conta de rebeldia, o caminho nós temos, e é na individualidade de cada um buscar qual lado a gente quer estar. Do lado de perdoar ou do lado de não perdoar. No final dessa parábola, Jesus nos traz a seguinte frase: é deste modo que meu Pai, que está no céu, vos tratará se cada um de nós não perdoar ao seu irmão, no fundo do coração, as faltas que tiverem cometido contra vós. O Espiritismo nos explica que Jesus quis dizer nessa parte sobre esses espíritos rebeldes, que deverão amargar dores e sofrimentos em várias e várias encarnações por conta do não perdoar. Então, chegamos à conclusão que ser rebelde não vale a pena. E que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, né? Que a lei que rege o nosso planeta é a lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fizermos para o outro, nós receberemos de volta. O que nós plantamos hoje, colheremos amanhã. Por isso que aquela frase que Jesus também nos deixou como guia, é o que nós devemos sempre buscar, lembrar, para ver o que nós queremos. Quando ele fala que é a cada um segundo as suas obras. Que possamos refletir e sair daqui com o propósito de, se houver alguém na sua família, próximo a você, que te deixou magoado, e quando você pensa no que ele fez, te dá um ataque cardíaco, pressão aumenta, né, porque você não perdoou, você está fragilizado. É você que vai adoecer. O outro nem lembra do que fez com você. Como o nosso irmão Geraldo falou para a gente hoje ali, eu achei interessante até passar para vocês. Quando a pessoa te fez algo que te deixou chateado, para que você não guarde nada, é lógico que você tem que esperar passar aquele momento que você está assim com a energia, porque senão você pega no pescoço, né? Igual o outro fez. Mas deixa passar e chega na pessoa e fala: olha, você falou aquilo, você falou isso e me deixou muito chateado, então eu estou com um sentimento não muito bom por você, né? E você passando para a pessoa, você divide e ela pode te explicar o que ela quis dizer com aquela chamada de atenção, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente está na insatisfação da vida, a pessoa fala uma palavra e você recebe ela da maneira que você está naquele momento. Às vezes ela nem quis te magoar, mas você se magoou pela energia e pelo momento errado que ela chegou até você. Você não estava preparado para receber aquilo. Então, converse. Se você não conseguir falar com a pessoa, fale com o outro, porque quando a gente divide o problema, a gente diminui ele. Amém? Chuvinha de luz para ela, né? Ter coragem. Tem que ter muita coragem de falar do Evangelho, né? Eu falei para vocês que ela ia dar o código sagrado para nós, não falei? Na simplicidade. É só pegar essa chave que ela passou e abrir a porta do coração para poder ir para frente. Esse é o código. Você está preso em quê? Você está aprisionado aonde? O passado já passou. Larga
esse passado lá no lugar dele, não é? Você já prestou atenção tanto que a vida é linda, maravilhosa? Quando você não fica aprisionado no que os outros falaram, no que os outros fizeram, naquilo que você tem vontade, mas não aconteceu? Ou aconteceu de forma ao contrário? E uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é aprender a escutar. Porque até o inimigo dá-nos a informação para melhorar a nossa vida. Há uns 30 anos atrás, um espírito das profundezas das trevas falou para mim, umas palavras que eu não posso repetir hoje. Se você for nesse caminho, você vai cair. Mas foi com outras palavras, tá? Mais agressivas. Eu peguei o código que ele tinha me ofertado naquele instante. E passei ali a modificar os caminhos da minha existência terrena. Hoje eu posso dizer, eu sou um homem feliz e liberto. Não tenho nada na minha vida que está me aprisionando e me entristecendo. Eu sou o usufrutuário de tudo que tem na face da terra. Deus me dá, Deus me tira. Estou igual Jó. Né? Tudo rendo graças a Deus. Então, quando as pessoas brigam com a gente tem que olhar na entrelinha daquela briga, daquilo, o que é que Deus está querendo falar para a nossa alma. O que o Alexandre acabou de falar aqui, é uma chave, é o código sagrado da vida. Mas não tem como a gente acessar esse código se o nosso coração estiver trancado. A primeira parte para poder abrir o nosso coração é o perdão. E não permitir que o passado esteja no presente, prejudicando o nosso futuro. Se uma pessoa te fez o mal, agradece a ela. Ela levou algum mal que estava em você. Agora, se você não perdoar, o mal continua em você e acrescentado pelo mal que aquela pessoa te fez. Compreende isso? Em um relacionamento. Qualquer relacionamento. Não estou falando de casal, não. Qualquer tipo de relação. Quando um começa a agredir o outro, o que é que um está falando para o outro? Que o relacionamento acabou. E a partir dali, precisa haver um discernimento entre a situação entre os dois. Senta e conversa. Não há diálogo? Então o relacionamento já acabou mesmo. Entendeu? A partir do momento que não há diálogo, acabou mesmo. E se os dois ficarem brigando? Eles vão se aprisionando nas algemas da raiva, do ódio, de difíceis resgates. É difícil? Muito. Muito difícil. Mas essa é a grandeza do processo evolutivo. Você acha que foi fácil você nascer? Você acha que foi fácil você, lá no mundo espiritual, Deus encontrar uma mãe que queria que você destruísse o corpo dela? Fizesse ela gemer de dor? Tem mulher grávida aqui, né? É fácil estar grávida? Não. Você tem que largar a sua vida, né? Para viver a vida de quem? Do feto que está em teu útero. Não pode comer o que quer, não pode fazer o que quer, não pode nem xingar, porque o menino, se xingar, o menino começa a remoer lá dentro, né? Se ficar com raiva, dá cólica. Se ficar com muito ódio, dá sangramento. Então, a coisa é tensa. Então, olha só, você está achando que é fácil? Não é. Depois tem que achar um pai. Bom ou ruim é um pai que quis dividir com ele seus cromossomas. Está entendendo? E carregar a carga energética da paternidade. O resto da vida, pela eternidade. Ele vai ter o título de seu pai numa encarnação. Depois, nossa, o espírito vai para o ventre da mãe e fica 9 meses lá trancado. Você não vai sair daí de dentro. Você já imagina? Eu acho que eu comi pé de cachorro quando era menino, porque eu nunca vi gostar de andar igual eu. Né? Aquele povo que anda demais, você pode saber. Eu comi pé de cachorro quando era pequeno. Falava isso na minha infância, né? Menino, você comeu pé de cachorro? Eu não entendi. O que é? Não, porque você não para. Né? Hoje os meninos que não param, daqui é tiapina, né? Fala que é hiperativo, fala que tem TDAH,
Né? Não, gente, é energia. Põe enxada na mão do menino imperativo, você vai ver. Né? Meu pai colocava eu para rachar lenha. Aquelas toras dessa grossura assim de canela. Pau canela. Né? Aí você batia o machado, punha uma cunha fina, batia a marreta de 3 quilos, que ela começava com 3 quilos no final do dia. Ela estava pesando 300. Aí você ia colocando cunha e batendo a marreta até aquela rachar. Depois você rachava aquela metade, depois você rachava a metade da metade e transformava uma tora em 12 partes para caber na fornalha. Pergunta se eu tinha TDAH. Não. Na hora que chegava à noite, você queria o quê? Tomar banho, dormir sem tomar banho. Tão cansado que estava. Acabou a imperatividade. Então, assim, nós temos que ler o Código Sagrado da Vida. A Alexandra deu o código aqui do Evangelho de Jesus Cristo. A simplicidade da existência. O que está te aprisionando? Você tem algum vício? Por que você tem um vício? Você olha para um copo do vício e fala, vou tomar o veneno para me morrer de pouco a pouco. Você acha isso bonito? Tem uns que falam, mas não estou com pressa para morrer. Eu quero ver a hora que ele estiver entubado no hospital com enfermeiro indiferente olhando para ele. Aí quem manda você beber? Você está sofrendo? Quer uma dose de pinga? Está compreendendo isso? Então fazer piada quando a gente está forte, está bacana, é bacana, mas se você está fazendo algo que vai destruir, isso também leva-se nos campos das emoções. No campo da raiva, da mágoa, do ódio, da falta de perdão, da intolerância. Da intolerância. Quantas intolerâncias você tem que está te destruindo? As doenças degenerativas do sistema nervoso. Quantas? As pessoas estão morrendo cada vez mais ou limitando suas atividades por causa das emoções. E uma das grandes delas é a falta de perdoar. Se você tem algo no seu coração que está te estraçalhando, aprisionando, dificuldade no relacionamento, a impaciência com teus filhos, com teu cônjuge, com os amigos, até no trânsito, quando você está impaciente no trânsito, o problema não é o trânsito, o problema é quem? É aquele defeito que fica atrás do volante. Aquela pecinha que fica atrás do volante, você sabe qual que é? É o motorista. Né? Se você está com essas crises de impaciência, ansiedade, depressão, a depressão não vem sozinha, ela vem. A depressão, você sabe o que é? Você sabe o que é o diagnóstico de depressão? Dificuldade de perder. Toda pessoa que tem dificuldade de perder algo, ela entra em depressão. Medo de perder algo ou dificuldade de perder algo. Ela entra em deprê. Entendeu? Então, se você tem algum desses sintomas, que eu acredito que é difícil alguém aqui dentro não ter, né? Não ter, né? Então, feche os olhos agora. Respire profundamente, muito profundamente, pelas narinas. O mais profundo que você der conta. Agora sopre. Sopre. E pense que está jogando tudo para fora. Se vier pensamentos negativos, não importa. Ele vai acompanhar o fluxo desse sopro. Inspire novamente. E novamente sopre. Sopre. Todo o mal que há em você, você está colocando para fora. Mais uma vez. Inspire profundamente. Mágoa, raiva, medo, angústias, depressões, enfermidades, vícios, qualquer coisa. Acontecimentos que não saem da sua cabeça. Inspire profundamente e jogue para fora. E diz a você mesmo, nada de ruim me pertence mais. Agora você vai respirar profundamente. Inspire. É o hálito sagrado do Criador. É a partícula de Deus que você está levando para dentro de você. E você vai dizer a você mesmo, tudo que é de Deus me pertence. A paz, o amor e a alegria. Pois eu tenho saúde. Pois eu sou feliz. Eu amo e sou amado pelo Criador. Repete. Eu amo e sou amado pelo Criador. Repete novamente. Eu amo e sou amado pelo Criador. Guarda isso dentro de você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
Dá-se na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto amado e proteja-nos hoje por todos sempre, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão por mim, pela Alexandra, se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o seu coração. E rogo a Jesus Cristo, na forma da energia mais pura, que possa te acompanhar de retorno ao seu lar. E quando você chegar em tua casa, quando você abrir tua porta, abrir teu portão e colocar o pé para dentro do teu lote, do teu imóvel, da tua casa, dê um sorriso. Dê aquele sorriso mais puro e fala assim: obrigado, Senhor. Mais nada. Você vai ver sua vida mudar dentro da sua casa. Porque a sua vida vai mudar porque você mudou sua vida com Deus. Amém? Fica com Deus.